Interlagos provou mais uma vez que é uma das melhores, se não a melhor, pista do calendário da Fórmula 1. Eu debato esse assunto no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é a primeira curva, onde a confusão acontece. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Acredito que muitos de vocês, assim como eu, ainda está de ressaca da última semana e principalmente do último final de semana. A gente teve o nosso tão esperado, tão aguardado GP de São Paulo da Fórmula 1, a 21ª etapa da temporada 2022, penúltima. Essa semana os pilotos já estão todos indo para Abu Dhabi para o encerramento do campeonato. E a gente também teve lá em Interlagos, no autódromo aqui de São Paulo, a última corrida sprint do ano. E se a gente esperou muito, foram 20 etapas antes da chegada da principal categoria ao Brasil. Se foi muita paciência necessária, pelo menos fomos recompensados com um dos melhores finais de semana do ano da Fórmula 1. Foi emoção do início ao fim. O legal de Interlagos ter a corrida sprint é que a gente tem ação desde o primeiro dia de atividades oficiais, porque tem o primeiro treino livre, aí a gente tem a classificação tradicional para definir o grid de largada para a corrida sprint do sábado. Daí a gente tem um treino livre 2, a gente tem a corrida sprint que define as posições de saída para a corrida principal que acontece no domingo. E além disso a gente ainda tem, entre as sessões da Fórmula 1, as atividades da Porsche Cup, que serve de evento preliminar. Então assim, é muito barulho de motor, é muita emoção por todos os momentos lá em Interlagos. E a Fórmula 1 não decepcionou seus fãs, não decepcionou o recorde de público dos 3 dias lá no Autódromo José Carlos Patti. Foram mais de 235 mil pessoas que conferiram a primeira grande vitória de George Russell e também a primeira grande pole position de Kevin Magnussen. Como eu disse, desde a sexta-feira a gente já teve bastante atividade, bastante emoção. A gente teve aí a classificação e num tempo que acabou chovendo, acabou tendo uma bandeira vermelha por conta de George Russell. Quem diria que ele ia começar o final de semana todo embolado, levou um banho na caixa de brita, um banho de brita na verdade, né? E daí isso acabou embolando toda a tomada de tempos e quem conseguiu a posição de honra do grid de largada foi ninguém menos que Kevin Magnussen. Sim, o dinamarquês da Haas conseguiu essa grande conquista. Eu pude acompanhar tudo de perto com muita alegria. O F1 Mania foi credenciado. Eu e meu grandíssimo colega Gabriel Gavinelli ficamos aí na função de cobrir os 3 dias lá em Interlagos. Então foi bastante divertido de ver o Magnussen conquistando aí esse grande feito, tanto para ele, sua primeira pole position na Fórmula 1, quanto para a Haas, porque também foi, obviamente, a primeira pole da equipe norte-americana. A arquibancada veio abaixo quando o resultado se confirmou. Foi muito legal a festa, o pessoal gritando em nome de Kevin Magnussen. E onde mais nós teríamos uma classificação com um resultado tão inusitado que não fosse Interlagos? Aí já dá o primeiro ponto de que é uma das melhores pistas do calendário da Fórmula 1. Na corrida sprint, então, a gente teve muita emoção. Eu fiquei encarregada de escrever o texto da prova e, nossa senhora, eu admito que eu terminei tensa de escrever porque foi muito ultrapassagem, foi muito divertido. Também foi bastante legal ver a reação do público a cada coisa que acontecia na pista e nisso George Russell já começou a escrever a sua história, sua grande história de sucesso ainda no sábado, porque ele garantiu aí a primeira colocação. Carlos Sainz acabou cruzando a linha de chegada em segundo, mas por conta de uma punição acabou caindo para trás e quem conseguiu a segunda posição e fechou a primeira fila foi Lewis Hamilton, 1-2 da Mercedes, e a partir daí já começava a apontar a grande chance, né, da equipe alemã conseguir o seu primeiro triunfo na temporada. Então, no segundo dia a gente já teve aí essa vitória inédita do Russell, a gente já teve uma primeira fila totalmente da Mercedes, a gente já teve o Hamilton fazendo bonito em frente à sua torcida caseira. Agora, afinal, ele também é um cidadão honorário brasileiro. Foi muito legal ver também muitos cartazes ao longo dos 3 dias falando que ele estava em casa, muitas pessoas fazendo também menção a isso, né, que agora ele era um piloto brasileiro, que agora tudo mais, então foi bastante legal de ver.
E no domingo, então, a gente também teve uma corrida que foi caótica, aquelas primeiras voltas com um monte de toque, com um monte de acidente. A gente teve um safety car ainda no primeiro giro, depois a gente teve um outro safety car por conta do abandono de Lando Norris, mas George Russell foi mental, ele soube manter a calma mesmo sob muita pressão e garantiu aí a sua primeira vitória. Agora Russell é oficialmente um vencedor na Fórmula 1. Hamilton conseguiu a segunda colocação e quem completou o pódio foi Sainz. Alguns números bastante interessantes é que George Russell se tornou o 20º britânico a vencer na Fórmula 1. Essa foi a primeira dobradinha da Mercedes desde o GP da Emília-Romanha de 2020. O número 63 se tornou o 44º número a vencer, a subir ao degrau mais alto do pódio. A Mercedes também acabou aí, encerrou o seu jejum sem vitórias, ela que ainda... Eu achei bastante curioso que demorou tanto essa primeira vitória da Mercedes vir em 2022, vir ainda justamente pelas mãos de George Russell. E mais uma vez, onde mais uma história assim incrível poderia acontecer se não fosse em Interlagos. Para quem não se lembra, ano passado o Carlos Sainz ele conseguiu o seu primeiro pódio. Foi no ano passado ou foi 2020? Foi em 2019. Enfim, em algum desses anos, Carlos Sainz conseguiu o seu primeiro pódio na Fórmula 1. Pierre Gasly também conseguiu um pódio lá em Interlagos. E eu acredito que a festa que a arquibancada fez durante esses 3 dias de atividades lá no Autódromo José Carlos Patti também justifica a invasão depois da pista, os pilotos da Mercedes indo comemorar com o público, até mesmo a treta dos companheiros de equipe, Stroll e Vettel. A gente teve na Alpine também com o Alonso e Ocon, e especialmente na Red Bull com o Pérez e o Verstappen. Os dois parece que a relação deles azedou de vez, e mais uma vez foi em Interlagos que tudo isso aconteceu. Quem também não se lembra, em 2018, que o Verstappen saiu quase que no soco com o Ocon. Então assim, Interlagos mais uma vez nesse final de semana entregou um grandíssimo show. A gente ainda tem, né, Abu Dhabi, agora nesse final de semana vai acabar aí o calendário da Fórmula 1, dia 20 de novembro, a gente vai ter aí a 22ª etapa do campeonato, um calendário bastante cheio, é verdade. Uma pena que Interlagos não é a última etapa, porque agora Abu Dhabi, coitada, não tem a menor chance de conseguir fazer frente a esse final de semana caótico, animado, de muita festa, recorde de público. Foi assim extremamente bom o GP de São Paulo de Fórmula 1 desse ano. Ano passado também foi bom, mas esse ano entregou um verdadeiríssimo show, desde a classificação, na corrida sprint e na corrida principal do domingo. Então assim, eu acredito que a Interlagos tem que correr só em Interlagos na próxima temporada. Inclusive alguns comentários nas redes sociais também falaram isso, que a Fórmula 1 tem que poupar a sua pegada de carbono e fazer todas as etapas aqui no Brasil. Eu também concordo, eu sou clubista, eu sou torcedora mesmo, eu gosto de Interlagos e não adianta, né? Interlagos é diferente, Interlagos realmente sempre entrega um show. E vocês, o que vocês acharam da corrida? Vocês estiveram lá em Interlagos no final de semana? Comenta aqui embaixo que eu quero ler. Eu queria ter visto muita gente que eu não consegui ver, mas comenta aqui se vocês estiveram, se vocês aproveitaram bastante. Não esquece de deixar muito joinha, porque ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e merece ser levado cada vez mais longe. Compartilha com seus amigos para eles também compartilharem as histórias deles aqui nos comentários. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever no canal para você ficar sabendo de tudo que acontece no mundo do esporte a motor. E você também pode nos ajudar financeiramente se tornando apoiador assinante do canal do F1 Mania. É só entrar no nosso perfil, clicar no botão de Seja Membro e escolher uma das mensalidades. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!